Por fim, nós chegamos na terceira parte do nosso curso, onde fazemos uma análise de viabilidade baseada num estudo de caso da estante que nós montamos na City Farm. Então, vamos compreender qual que é a capacidade produtiva de uma estante como essa, qual que é o custo unitário de um produto produzido nessa estante. Então, essas aqui foram as premissas que nós adotamos para a montagem dessa estante. São 10 andares, 10 prateleiras, cada andar eu preciso de duas barras de LED e eu utilizo duas bandejas de 60 por 60 centímetros em cada andar. Por que eu preciso de duas barras de LED por andar? Porque esse modelo que nós utilizamos, ele consegue distribuir por até 30 centímetros a luminosidade com a energia necessária para o crescimento das plantas. Se eu colocasse uma barra, por exemplo, para 60 centímetros, os cantos das bandejas ficariam com uma energia fraca e aí os microgreens acabariam não tendo energia suficiente para crescer ou acabariam estiolando, ou seja, eles vão entortar, vão buscar a luz porque ficaria muito fraca a energia que chegaria ali. Então nós precisamos de duas barras que atendem toda essa área da bandeja. E por que nós utilizamos duas bandejas de 60 por 60? Então, duas bandejas de 60 por 60 eu fico com 1,20 m de área de produção, e isso equivale à área útil da barra de LED. Toda a iluminação que a barra de LED oferece, a barra de LED tem mais ou menos 1,25 m, então eu consigo ocupar toda essa região de luz que a barra oferece. Por que duas bandejas? Porque foi um modelo que nós encontramos como ideal, porque eu consigo em cada bandeja utilizar para semear, ir para o armário de germinação e depois ir para a estante de irrigação e iluminação. Então, com a mesma bandeja eu consigo fazer todo o processo. Então, foi um modelo que nós encontramos como mais ideal para facilitar o nosso processo. Dentro de cada bandeja dessa, eu consigo utilizar até 15 mantas de fibra de coco nessas dimensões, 17 por 8,5, que é o modelo como nós cultivamos. Então, isso vai me dar uma capacidade produtiva de 300 mantas nos 10 andares, né? 300 mantas por ciclo. E eu consigo fazer, hoje a gente fecha um ciclo por semana, então pelo menos 4 ciclos no mês eu tenho. Dado isso, eu consigo uma produção total de até 1.200 peças por mês nessa estante. Nosso preço médio de venda hoje está em torno de R$ 10 cada bandejinha, então isso vai me dar um faturamento de até R$ 12.000 numa estante como essa. É uma estante que tem 3 metros de altura, 1,70 m de largura, com toda a estrutura da estante, né? E 80 centímetros de profundidade, isso já pensando também a estrutura de irrigação, então por isso que fica um pouquinho maior do que essas dimensões da lâmpada e da bandeja. Bom, e qual que é o custo para eu conseguir produzir os microgreens, né? Qual que fica o custo unitário? Então a gente colocou um número aqui um pouco conservador, em torno de R$ 5, que já vai te dar uma margem líquida de pelo menos 50%, isso baseado num custo de aluguel baixo. A gente colocou aqui uma referência de R$ 1.000 e um processo automatizado que você não precisaria de funcionários ali para ficar fazendo a gestão dessa estante. Então, um modelo simples, você consegue ter essa margem. É uma margem que dá para ser aumentada. Como eu disse, esse número está um pouco conservador. Nós utilizando, isso vai depender dos insumos, dos materiais que você utilizar para fazer a comercialização do produto. Aqui, como referência, o nosso custo ele acaba elevando um pouco mais, porque nós optamos por uma embalagem que é biodegradável, um rótulo que usa papel reciclado, então isso acaba aumentando um pouco o custo, mas conforme você vai aumentando as vendas desse produto, isso vai derrubando o seu custo unitário também, a negociação com o fornecedor, você consegue ir derrubando um pouco desse custo unitário. Esse aqui é um valor só de referência. E quando a gente pensa em CAPEX, que é a sigla para o investimento com equipamentos, né, quanto você vai despender com o investimento nos equipamentos necessários, nós, para montarmos essa estante, gastamos em torno de R$ 12.000. Então, esses R$ 12.000, o que está composto nele? A gente tem toda a estrutura da estante, a estrutura de irrigação, reservatório, bomba, o controlador, as bandejas e as barras de LED. Nesse caso, as barras de LED é o que mais oneram nesse valor. A gente até colocou um exemplo aqui, se você optar por lâmpada fluorescente, por exemplo, esse custo cairia para em torno de R$ 4.000, fica muito mais barato, mas lembrando que se você optar por uma lâmpada fluorescente, você vai acabar
tendo um custo de energia mais elevado e possivelmente pode ter algum impacto na quantidade de ciclos. Algumas culturas, né, como ela não foi feita para o crescimento de plantas, algumas culturas podem demorar mais para crescer, não crescer bem, então você tem que ficar com esse ponto de atenção. E para finalizar, a gente coloca aqui uma referência de valor, caso você vai montar um negócio para fazer venda de microgreens, pensando que você vai precisar de uma estrutura, reformar um local, gasto com os outros equipamentos que a gente comentou aqui, por exemplo, desumidificador, exaustor, um possível ar-condicionado. Então, com todos esses equipamentos, reforma, abertura da empresa, construção da marca, pelo menos uns 50 mil reais. Isso aqui é um valor de referência para um projeto pequeno, como nós começamos, e óbvio que isso que tem muitas variáveis, então é difícil você definir bem esses valores. Então tem gente que já tem uma capacidade de investimento muito maior, vai gastar tem possibilidade de estar num espaço maior, aluguel maior, mais funcionários, então esse custo vai ser muito maior, mas se você quiser começar de uma maneira simples, um espaço pequeno, isso aqui é um valor referência só para ter uma ideia. A gente se preocupa também com essa questão de não querer aqui vender um sonho, olha, dá para fazer 12 mil reais, empreender não é fácil, você precisa otimizar bem o seu processo, vai precisar de um esforço comercial, precisa divulgar sua marca, então até você conseguir fazer uma produção de chegar em 1.200 peças por mês, por exemplo, vai depender muito de algumas variáveis, principalmente nessa parte de exposição, de ter um produto saudável, de esforço comercial, enfim. Então, a nossa ideia com esses números aqui é mais ter um valor referencial, para você falar, putz, dá com uma estante, um pequeno espaço, eu consigo ter uma quantidade de produção elevada e eu consigo ter um bom faturamento. Então, mas lembrando que tem outras frentes, né, para abertura de empresa, tal, que você precisa começar a estruturar outros equipamentos que vão compor o seu custo total para entrar num negócio como esse. Bom, então após a análise de viabilidade, nós concluímos todos os tópicos a serem abordados nesse curso. Nós passamos desde aspectos relacionados ao mercado, comportamento do consumidor, mas também sobre a sustentabilidade desse negócio e também tudo que você precisa para produzir microgreens em ambiente controlado. Eu espero que vocês tenham gostado do curso, que eu possa ter contribuído de alguma maneira para esse processo que vocês estão buscando, para empreender nesse setor, e coloco-me à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas. Aqui a gente tem o endereço das nossas redes sociais, podem mandar dúvidas por lá ou através do nosso e-mail, e na medida do possível vão responder todas as dúvidas. Obrigado pela confiança em poder oferecer essas informações para vocês e boa sorte no projeto de vocês.